Hoje vai conhecer algumas curiosidades sobre o corpo humano que podem surpreender você. Bem-vindo ao canal Nia Concepto. Deixe o seu like e subscreva o canal. Primeiro fato: o cérebro humano é capaz de processar cerca de 60 mil pensamentos por dia. É verdade. Sei que ficará surpreendido, mas isso significa que, em média, uma pessoa tem cerca de 35 pensamentos por minuto. Parece cansativo, não? 2. O coração humano é capaz de bombear o suficiente de sangue para encher um tanque de caminhão de bombeiros, em menos de 1 hora. O coração é um músculo vital para o funcionamento do corpo humano. Ele bate cerca de 100 mil vezes por dia e bombeia cerca de 2.000 litros de sangue. É como se o coração fosse uma bomba de gasolina para o corpo. Vamos para o terceiro fato. O cérebro humano é mais ativo durante o sono do que quando estamos acordados. Isso significa que ele trabalha mais durante a noite para processar informações, aprender e se lembrar de coisas. É como se o cérebro tivesse uma vaga noturna, enquanto dormimos. 4. Continuamos falando do cérebro. Sabia que o cérebro humano é capaz de armazenar cerca de 2,5 petabits de informação? Isso é equivalente a cerca de 3 milhões de DVDs. É como se o cérebro tivesse uma memória gigante para armazenar todas as informações que aprendemos e experimentamos. Incrível, não acha? 5. Falamos agora sobre os pulmões. Sabia que o pulmão esquerdo é geralmente cerca de 10% menor que o direito? É verdade. Isso se deve ao fato de que o coração ocupa mais espaço no lado esquerdo do tórax, deixando menos espaço para o pulmão esquerdo. No entanto, é importante notar que essa diferença de tamanho entre os pulmões é geralmente muito pequena e não tem impacto significativo na função respiratória. 6. O corpo humano produz cerca de 1 a 2 litros de saliva por dia. Isso significa que durante uma vida de 80 anos, uma pessoa produz cerca de 290 mil a 580 mil litros de saliva. 7. E esta? Sabia que nariz e as orelhas nunca param de crescer? As orelhas e os narizes não param de crescer ao longo da vida. No entanto, o crescimento dessas estruturas é muito lento e praticamente imperceptível. Oitavo fato: o umbigo pode conter cerca de 67 espécies diferentes de bactérias. O umbigo é uma área do corpo que pode acumular bactérias e outros micróbios, especialmente durante a infância. Mas a maioria das bactérias no umbigo são inofensivas e podem até ser benéficas para a saúde. 9. O corpo pode ficar até 0,5 centímetros mais alto enquanto dorme. Isso se deve ao fato de que os ossos do corpo humano são flexíveis e podem se alongar ligeiramente. Durante o dia, a coluna vertebral e os ossos das pernas são submetidos a uma certa pressão pelo peso do corpo e pelas atividades físicas. Quando você dorme, a pressão sobre os ossos é diminuída, o que permite que eles se alonguem ligeiramente. 10º fato: a velocidade de um espirro pode chegar a cerca de 160 km por hora. A velocidade de um espirro é muito rápida e pode variar dependendo de vários fatores, como a pressão do ar nos pulmões. 11. Em média, uma pessoa tem cerca de 100 mil a 150 mil fios de cabelo na cabeça. Outro facto também interessante: o cabelo cresce em média cerca de 1,25 centímetros por mês, o que significa que pode crescer até cerca de 15 centímetros por ano. 12. Você sabia que o cérebro não sente dor? Sim, é verdade. Isso se deve ao fato de que o cérebro não possui receptores de dor, que são as estruturas responsáveis por perceber e transmitir as sensações de dor para o cérebro. No entanto, o cérebro pode ser afetado por dor de outras maneiras. Por exemplo, a dor em uma parte do corpo pode ser percebida pelo cérebro através de impulsos nervosos enviados pelos receptores de dor presentes em outras partes do corpo. 13. O cérebro humano é capaz de processar cerca de 10 mil milhões de bits de informação por segundo. Isso é muito rápido, considerando que uma pessoa média só é capaz de processar cerca de 40 bits de informação por segundo conscientemente. Isso significa que o cérebro é basicamente um supercomputador que pode processar enormes quantidades de informação rapidamente. 14. Você sabe qual é o maior órgão do corpo humano? O maior órgão do corpo humano é a pele, que é responsável por proteger o corpo de danos e infecções, regulando a temperatura corporal e permitindo a sensação de tato.
Em adultos, a pele tem uma área de cerca de 2 metros quadrados e pesa cerca de 6 a 9 quilos. 15. O ser humano respira por uma narina de cada vez. Sim, é verdade que o ser humano respira por uma narina de cada vez. Isso se deve ao fato de que as narinas são divididas por um septo nasal, que é uma estrutura que divide o nariz em duas cavidades. O septo nasal possui um orifício em cada lado, que permite a passagem do ar para as cavidades nasais. Quando você respira, o ar entra pela narina esquerda ou direita, dependendo da qual estiver mais aberta no momento. 16. Os vasos sanguíneos poderiam dar 2 voltas na Terra. O corpo humano possui cerca de 100 milhões de vasos sanguíneos, que se estendem por todo o corpo e têm um comprimento total de cerca de 100 mil quilômetros. Se você unisse todos os vasos sanguíneos do corpo humano, eles poderiam dar 2 voltas na Terra. 17.